Bamidbar, capítulo 23. Então nós vamos continuar os nossos estudos no ciclo trienal de estudos da Torá. E você não tem noção do que tem dentro de Bamidbar, capítulo 23. Você lia e não sabia, mas agora você vai saber. A começar pelo rei Balac de Moabe, do povo moabita, que ele teve um discernimento, ele teve uma compreensão de que não adiantava ele lutar com o povo de Israel através de armas, através de exército. Então a força militar não teria efeito algum sobre o povo de Israel. Então o que Balac pensa? Eu preciso contratar um feiticeiro, um profeta, eu preciso fazer um trabalho, eu preciso lançar uma maldição, e o caminho para derrotar o povo de Israel é no plano espiritual e não no plano físico. E Balac não estava errado. Ele acertou em cheio no método, na forma, na maneira que ele poderia derrotar o povo de Israel. Mas vamos lá. No capítulo 23 do livro de Bamidbar, nós lemos duas vezes a respeito dos 7 altares, que Balac contrata Bilã para executar sacrifício na tentativa de manipular as forças da criação usando a idolatria. Mas afinal de contas, o que é idolatria? Idolatria é o uso de poderes espirituais sem Torá. Então toda vez que alguém tenta espiritualizar alguma coisa, ela quer usar poderes espirituais, ela quer fazer uso de poderes espirituais. Quando ela faz isso sem Torá, isso é idolatria. E o que acontece em seguida nessa história de Bamidbar, capítulo 23, é algo surpreendente. O Criador, observando Bilã e o seu trabalho de fazer ali uma feitiçaria, de fazer um culto idólatra, de fazer um rito idólatra, o Criador, ele força Bilã a passar por um ciclo de refinamento espiritual para que ele alcançasse o objetivo de alcançar forças espirituais, já que era isso que ele queria. Mas, na verdade, isso aqui é um tipo de techuvá específica para Bilã. Que tipo de techuvá? A techuvá do trabalho, do rito que estava sendo feito para transformar um trabalho de maldição, uma idolatria, um rito de maldição, em bênção. Então, esse livro aqui ele traz muita coisa, traz muito conhecimento para a nossa vida prática, para a nossa vida espiritual no dia a dia. Bilã, no conhecimento espiritual dele, nas crenças que ele tinha, na religiosidade dele, e o que é muito comum nas 70 nações, Bilã, ele tinha a ilusão do controle mágico dos 7 céus. Então ele pensava que controlar os 7 céus bastava fazer ritos, bastava saber fazer. Isso é muito parecido com a ciência dos religiosos egípcios. Nós lembramos que no Egito, Moshe, sempre que Moshe fazia alguma coisa ali espiritual, uma vara virar em cobra, a água virar em sangue, o que os magos egípcios, o que os religiosos do Egito faziam? Eles iam lá e faziam a mesma coisa. Então Bilã, com a sua ilusão do controle mágico dos 7 céus, baseado em números, em lugares, em acontecimentos, em animais específicos, ele tenta imitar o povo de Israel para conseguir atingir poderes espirituais, para ele poder alcançar os objetivos de Balac. E nós sabemos que o número 7, que é usado aqui, os 7 altares e os 7 animais de 7 bois e 7 carneiros, nós sabemos que o número 7 ele representa o mundo natural e o ciclo da criação. Então, na mente de Bilã, ele usa os 7 altares e os animais para poder fazer os sacrifícios. Fazendo esses ritos, ele alcançaria os seus objetivos, porque os 7 dias ele representa o ciclo da criação física, da materialidade, do mundo físico, os 7 dias da semana, 7 dias da criação. Enquanto o número 8, que é um número um pouco mais elevado, de uma situação espiritual mais elevada, representa a infinitude do mundo espiritual. Então, nessa parashat, Bilã, ele
ele instrui o rei Balaque a construir 7 altares para que ele, Bilã, pudesse fazer ali os seus ritos. E nesses 7 altares, cada um deles teria um touro e um carneiro a ser sacrificado. Isso era uma tentativa de apelar aos 7 céus e dominar as 7 mentes elohímicas regentes nesses 7 céus. Por que ele está fazendo dessa forma? Porque em cada um desses 7 céus, desses 7 níveis de céus, de mundos espirituais, o poder do Criador, ele trabalha com hierarquia. Então, cada um deles tem uma forma de poder, tem um nível de elevação diferente, que é regido pelo Criador. E ele estava tentando dominar essas 7 mentalidades espirituais elohímicas que dominava, que regia sobre esses 7 céus, com a intenção de forçar o Criador a amaldiçoar Israel. Então olha só como é que era o plano dele, né? E é o que a maioria das pessoas que lançam maldições sobre outras pessoas fazem, porque todos os poderes que existem não pertencem a nenhuma entidade, a nenhum ídolo. Todos os poderes que existem, tanto físicos como espirituais, são do Criador. E ele entendeu isso. Bilã sabia disso. E Bilã, em vez de fazer como outros povos, né, construir os seus altares com seus ídolos, com as suas estátuas, o que Bilã, então, ele começa a fazer aqui? Ele vai usar os poderes elohímicos. Ele vai direto no dono do poder. Agora isso não funcionou, né? Essa tentativa de Bilã não funcionou. E não funcionou por uma razão muito simples. Ele não contava com isso. Faltou esse conhecimento dele. Provavelmente Bilã, ele faltou nessa parashat. Ele sabia de muita coisa, ele tinha muito conhecimento, ele tinha conhecimentos de como alcançar o Criador, de como alcançar os poderes elohímicos, de como ouvir a voz do Criador. Mas nessa parashá, Bilã faltou, ele não participou dessa parashá. E toda vez que você também perde uma parashá, perde um estudo, você perde conhecimento. E de repente, às vezes para você fazer as coisas da forma correta, com kadoshidade, com humildade, com pureza, com obediência à Torá, às vezes por você faltar uma parashá, acontece como aconteceu com Bilã. Então, Bilã, ele não contava com esse detalhe, ele não contava com esse ponto de conhecimento. E por que não funcionou? Porque era uma ação sem Torá. O que Bilã queria fazer contra o povo de Israel era uma ação sem Torá. Era uma ação contra um alvo que não dava legalidade para a maldição. As forças espirituais, elas seguem leis espirituais, elas seguem regras. E quem não tem esse conhecimento não consegue lidar com essas forças, não consegue ter uma vida espiritual plena. Não que todas as pessoas, nós agora vamos começar a manipular forças espirituais. A gente está falando de um profeta pagão, de um profeta idólatra, da maneira que ele via as coisas. É lógico que as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa kadoshidade, a nossa obediência ao Criador através da Torá, não nos faz agirmos dessa forma. Então a visão que eu estou passando aqui é a visão a respeito de Bilã. Nós estamos olhando pelos olhos dele e fazendo as críticas do porquê que deu errado, né? Porque se Bilã ele se comprometesse em cumprir aquilo que está nas Escrituras, né? Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, ele agiria de outra forma, completamente diferente. Mas Bilã não contava, né, que para fazer algum trabalho espiritual, fazer um rito contra Israel, tinha que ter legalidade. Tinha que ter legalidade para que a maldição funcionasse. E essa legalidade, ela tinha que ser aceita pelos céus. Ela tinha que ser julgada pelos céus. Então, apesar de todos os pecados que Israel havia cometido até ali, ainda assim, para Israel havia techuvá. Então, quando nós pecamos, quando nós cometemos
as transgressões da Torá, a gente pensa que é o fim, agora acabou tudo. Eu pequei, estou condenado, não tenho mais chance, é o fim da linha. Fique calmo, não é assim. Para quem ama o Eterno, para quem serve ao Criador, ainda há a techuvá. O problema não é pecar. O problema é não consertar o pecado. É óbvio que nós temos que fazer de tudo para não pecar. Nós temos que correr do pecado, nós temos que desviar dele. Até da aparência do mal nós temos que desviar. Não é nem do mal em si, é daquilo que se parece mal. E nós estamos vivendo em uma época em que o mal ele vem disfarçado de prazer, de alegria, de beleza, de entretenimento, de cultura, de um monte de coisas. Para quê? Para te enganar. Então tá tão difícil fugir assim do mal que a gente vai pecar. Mas é como eu falei, pecar não é o problema. O problema é não consertar o pecado, é não se purificar, não se arrepender. E nesse caso aqui, Israel tinha a techuvá a seu favor. E Bilã tinha conhecimento da conexão com os sacrifícios e os 7 altares utilizados por nossos patriarcas. Por isso que ele estava sendo tão ousado para fazer esses ritos contra o povo de Israel. Então, ao sacrificar nesses altares, o objetivo de Bilam era alcançar um nível profético elevado e igualar-se aos patriarcas. E isso aqui o Eterno permitiu. Que ele se elevasse espiritualmente, mesmo sendo um idólatra, mesmo não sendo um cumpridor de Torá, ainda assim o Eterno permitiu, como até hoje permite muitas lideranças espirituais idólatras de alcançarem poderes espirituais. E muitas coisas que eles fazem acontecem. Acontece profecia, acontece cura, acontece revelação, é marido que volta para a mulher, é homem que pega a mulher de volta. Através de quê? Através de trabalhos espirituais. E Bilã sabia disso. Mas aqui Bilã está tendo um diferencial muito grande em relação às outras nações. Ele está imitando os ritos do povo hebreu, o rito dos israelitas. Então, ao sacrificar nesses altares, Bilã, o objetivo de Bilã era alcançar um nível profético elevado para se igualar aos nossos patriarcas. Pois cada um dos 7 altares espelhava os altares erguidos por 7 grandes justos da história do povo de Israel. Adam, Evel, Noah, Avraham, Isaac, Jacob e Moshe. E Bilã, ele estudou isso, ele aprendeu isso, ele tinha esse conhecimento, ele não estava na ignorância. A imitação e a repetição dos altares em diferentes locais, né, em diferentes montanhas, simboliza, isso aqui traz uma simbologia muito grande, né? Isso aqui simboliza as tentativas incessantes do ego de quebrar a proteção espiritual dos israelitas. Uma tentativa de usar o mesmo mecanismo espiritual para extrair o mal no bem. Porque se a gente for analisar essa situação toda, olhando pelo ponto de vista de Balaque e de Bilam, no coração deles, o que eles estavam fazendo não era algo mal, não era maldade, não era uma coisa ruim, era uma coisa bondosa, uma coisa boa e algo justo. Esse era o pensamento deles. O que Balaque estava querendo fazer? Estava querendo proteger o seu povo, querendo proteger os moavitas. E Bilam proteger os midianitas. Que maldade que há nisso? O que tem de ruim? O que tem de impuro nisso aí? Mas a questão é que, para defender o povo deles, eles estavam fazendo mal a outro povo. E isso é uma regra espiritual. Não adianta você querer fazer bem para um, lançando maldição para outro. Bem se paga com bem, mal se paga com mal. Se você planta Giló, você vai colher Giló. Então era muito mais fácil, se eles quisessem o bem de fato para os seus povos, então que eles fizessem o bem ao povo de Israel. O bem se paga com o bem.
Então, era uma tentativa de usar o mesmo mecanismo espiritual para extrair o mal no bem. Ou seja, utilizar os ritos kosher, kadosh do povo hebreu, israelita, algo que o mundo espiritual aprovava, né? Eram animais kosher, né? Era touro e ovelha. E eles querendo usar desses ritos, onde os nossos patriarcas fizeram uso, obedecendo à vontade elohímica, para extrair o mal através de coisas benignas, através de coisas boas. Mas em vez de maldição, é que onde eles caem do cavalo, onde eles se dão mal, mas em vez de maldição, o Criador usou esses mesmos altares e sacrifícios para que Bilam pronunciasse algumas das bênçãos mais profundas da Torá. É por isso que essa parashat, ela é uma parashat muito importante. Ela é uma parashat muito profunda. Esse estudo aqui é só assim um gravetinho de uma árvore da quantidade de conhecimento e práticas na nossa vida espiritual, no cumprimento de Torá, nós poderíamos adquirir. Então, o segredo só daqui é: faça seus inimigos falar de você através da Torá. Então, aqui tem mais um segredo do povo de Israel. Balaque e Bilam estavam falando do povo de Israel através da Torá. Então, em vez de cair maldições, o que cairia? Bênção. Então, quando você faz isso na vida prática, né, isso aqui nos nossos dias, aqui na nossa vida cotidiana, se você tem inimigos, espero que não tenha, né, mas às vezes até gratuitamente a gente tem esses inimigos, embora nós não somos inimigos de ninguém, mas se tem alguém que não gosta de você, se tem alguém que é contra você, faça seus inimigos falar de você através da Torá e eles te abençoarão. Então isso aqui é uma lei espiritual. Isso aqui é algo que tem que fazer parte de nós. As pessoas falarem de você através da Torá, de maneira justa, de maneira limpa, de maneira boa, de maneira honrosa. Porque se você é um cumpridor de Torá, se a sua vida ela transcorre todos os dias nas suas atitudes, nas suas reações, através da Torá, as pessoas vão falar de você através da Torá, mesmo que elas não gostem de você ou mesmo que elas não gostem da Torá. E quando alguém fala de você através da Torá e você está sendo justificado porque você é um cumpridor de Torá, mas a pessoa não aceita, a pessoa não gosta, a pessoa não entende, ela desrespeita essa questão, você vai ser abençoado. O ruim é quando as pessoas falam mal de você ou falam bem de você sem a Torá, porque você não é um cumpridor de Torá. Nunca permita que falem de você a não ser pela Torá. Então isso aqui é uma regra, isso aqui é uma lei que você deveria se esforçar muito para que fosse assim. Então, não permita que falarem de você a não ser pela Torá. Seja para seu mérito, seja para a sua techuvá, de modo que nunca seja para a sua condenação. Então, se você é um cumpridor de Torá, se você é obediente ao Eterno através da Torá, então quando forem falar de você, que seja para o seu mérito, que seja para a sua techuvá, de modo que seja para a sua condenação. De modo que seja para a sua condenação. Aqui, essa última parte aqui, você não está escrito errado. Porque na história do povo de Israel, quantas vezes nós fomos condenados por causa da Torá? O próprio Mashiach, ele é condenado por causa da Torá. Então, não permita falarem de você a não ser pela Torá, seja para o seu mérito, seja para a sua techuvá, de modo que nunca seja para a sua condenação. E mesmo se a gente for condenado, mesmo que a gente seja condenado,
pelo julgamento alheio, na maioria das vezes de forma até injusta, que seja pela Torá. Porque você está sendo condenado e você é inocente. E isso é algo que também pesa muito espiritualmente na vida de um israelita. A Torá, ela relata o esforço e a repetição dos altares e dos sacrifícios no início e no fim desse capítulo para ilustrar a teimosia humana e o poder da luz elohímica. Então, quando você está lendo lá o livro de Bamidbar, capítulo 23, no começo fala dos 7 altares e dos sacrifícios nesses 7 altares. E no final também fala de sacrifício em 7 altares novamente. E quando a Torá ela traz uma repetição, né, quando a Torá traz para a gente algo duplicado, é porque você tem que prestar atenção naquilo. Então Balaque e Bilam fizeram um rito, levantaram ali os 7 altares, levaram os animais para sacrifício, e aquilo não funcionou, aquilo não deu certo. E eles, com o conhecimento que eles tinham, eles vão repetir esse mesmo ato. Então, a Torá, ela relata aqui o esforço e a repetição dos altares e dos sacrifícios no início e no fim desse capítulo, para ilustrar o quê? A teimosia humana de pessoas humanas que sabia do poder de luz do nosso Criador. Ele sabia que ele tinha poder, ele sabia que era por ali que o poder vinha, através do Criador. Mas ele não quer fazer a vontade do Criador. Ele quer buscar a permissão do Criador. É muito diferente quando uma pessoa ela caminha pela vontade elohímica, pela vontade do Criador. Outra coisa é quando a pessoa ela caminha pela permissão do Criador. São duas coisas completamente diferentes. Quando você caminha pela permissão do Criador, significa que ele está te permitindo, por mais que não seja da vontade dele. Agora, quando você caminha pela vontade do Criador, significa que você está cumprindo a Torá. Porque a Torá, ela sintetiza a vontade do Criador. E o Criador, ele não destrói a ferramenta de Bilam. Era muito assim... Era muito fácil para o Criador destruir aqueles altares ali. Mas em vez de destruir, ele transforma. Então tem situações nas Escrituras, nos profetas, em que altares são destruídos. Mas nesse caso aqui, o altar, o efeito dos ritos no altar estão sendo transformados. Olha só que coisa interessante, que coisa curiosa e maravilhosa. O povo de Israel está sendo abençoado através de um rito de um sacerdote idólatra, de um sacerdote estrangeiro, de um sacerdote pagão. Sendo que o povo de Israel era abençoado pelos levitas, pelos Coanim, que é a casa de Aharon. É através deles que as bênçãos descem dos céus para o povo de Israel. Mas aqui tem essa exceção. Bilam, que é um profeta, é um homem espiritualista, é um religioso, é um sacerdote de outra nação, assim como a casa de Aharon, assim como os Coanim, os sacerdotes, traziam bênçãos para o povo de Israel, aqui nós temos Bilam, o sacerdote pagão, trazendo bênçãos para o povo de Israel. E isso é maravilhoso. E o Criador não destrói a ferramenta de Bilam, mas a transforma de um instrumento de idolatria em um canal para revelar a eternidade e a singularidade de Israel, em vez de destruir Israel. Bamidbar capítulo 23 é um dos textos mais dramáticos e poeticamente ricos de toda a Torá. Aqui é riquíssimo. Como eu falei antes, a gente tem só assim um gravetozinho de uma árvore dentro desse estudo de hoje. Tem muito mais, é muito mais amplo, é muito mais profundo. Então, Bamidbar capítulo 23 é um dos textos mais dramáticos e poeticamente ricos de toda a Torá.
descrevendo a colisão direta entre o maior profeta do mundo, Bilam, o maior profeta do mundo idólatra. Isso colide diretamente com a vontade absoluta do Criador. Olha que coisa surpreendente. A colisão direta entre o maior profeta do mundo idólatra da época, que era Bilam, versus contra a vontade absoluta do Criador do universo e de todos os seres, de todos os céus. Descrevendo a colisão direta entre o maior profeta do mundo idólatra, Bilam, e a vontade absoluta do Criador no destino e na execução da missão de Israel. Porque Bilam aqui traz bênçãos dos céus para Israel. Bilam e Balaque, na tentativa de amaldiçoar Israel, eles trouxeram mais uma bênção. Eles trouxeram mais um complemento a favor do povo de Israel. Balaque e Bilam são duas tentativas fracassadas. Na primeira profecia, no versículo 1 ao 12, Bilam constrói os primeiros 7 altares e no monte Bamot Baal ele se isola para receber a manifestação elohímica. E aqui tem um fato interessante. Por que ele se isola? Por que ele não aceita que Balaque esteja perto? Porque Balaque não teria o mesmo nível de elevação espiritual e de pureza necessários para poder participar daqueles ritos. Então ele se afasta de Balaque, ele manda Balaque se afastar desses montes para que ele pudesse fazer os ritos, já que ele tinha alcançado, mesmo sendo idólatra, mesmo sendo da idolatria, para alcançar os poderes espirituais. E ao voltar, em vez de amaldiçoar, então quando ele termina de fazer os ritos, quando ele retorna para trazer um relatório para Balaque, o resultado dos ritos, em vez de amaldiçoar, ele pronuncia sua primeira bênção. E Balaque fica indignado e Balaque reage com indignação. Porque ele estava pagando o cidadão, o sacerdote, para lançar maldição. E o sacerdote entrega bênção para o povo de Israel. E na segunda profecia, do verso 13 ao 30, Balaque, esperto, também conhecedor, entendendo das coisas espirituais, Balaque faz o quê? Balaque muda Bilam de lugar. Ele leva Bilam para o topo de Pisga, um outro monte. Porque ele entendeu que Bilam ele estava muito influenciado pela grandeza, pela beleza de Israel, das 12 tribos de Israel, com a pureza, com a elevação, com a kadoshidade, com a quantidade de poderes espirituais, de milagres, de prodígios, a mão do Eterno sobre o povo de Israel, o maná, água saindo de pedra, muitos livramentos, o perdão do Eterno em cima do bezerro de ouro, a misericórdia em relação à serpente de bronze, o amor comprovado a Israel pela novilha vermelha. Então, nessa segunda profecia, Balaque, indignado, ele entendendo que isso tudo estaria influenciando Bilam, né? Bilam estava admirado pelo povo de Israel, estava até elogiando, até pronunciando bênção, no lugar de pronunciar maldição. Então ele muda Balaque de lugar. Então ele coloca Balaque no Monte Pisga, que é um lugar onde se via apenas uma pequena parte do povo de Israel. E ele esperava que isso aí causasse uma vulnerabilidade visual que facilitasse a maldição. Porque se Bilam ele ficasse tão admirando o povo de Israel em seu contexto total, em sua formação tribal plena em torno do tabernáculo, então pode ser que o problema fosse o local. Então o que ele faz? Ele vai mudar de local. Embora a gente sabe que não vai adiantar coisa alguma. Então, mudando Bilam de local, eles repetem o mesmo ritual dos 7 altares e dos sacrifícios que foram oferecidos ali. E novamente o Criador coloca palavras de bênçãos na boca de Bilam. As bênçãos se repetem.
em vez de trazer maldições, eles acabam trazendo bênçãos para o povo de Israel. E o capítulo termina com Balaque desesperado, levando Bilã então a um terceiro local, o topo do monte Peor. E aqui o próximo cenário está sendo preparado para o capítulo seguinte, para os próximos estudos das Parshiot que teremos a seguir. Profecias e seus segredos, né? Então aqui a gente está dando assim uma certa mudada aqui no assunto, né, de nossa Parashá. Estamos passando para outra parte, né, dentro do mesmo contexto, né? As profecias e seus segredos. Os discursos de Bilam neste capítulo não são apenas bênçãos comuns, contém revelações profundas sobre a identidade dos israelitas. Então, claramente, dá para perceber aqui que Bilam estava, de uma certa forma, admirando o povo de Israel. E da boca dele saem revelações profundas a respeito da identidade dos israelitas. E a primeira profecia, a primeira fala, a primeira coisa que sai da boca de Bilam sobre a singularidade de Israel está no versículo 9. Então, Bilam, aqui no versículo 9, ele pronuncia uma das frases mais famosas da Torá sobre a sociologia, a sociedade e a espiritualidade israelita. Ele diz o seguinte: pois do topo das rochas eu vejo e das colinas eu contemplo, eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será computado. Parece que não. Você lia e não sabia o que isso aqui significava, mas agora você vai saber. E Bilam, ele pronuncia isso aqui, trazendo uma grande revelação sobre o povo de Israel. É um povo que habita só, e entre as nações não será computado. Será que está falando aqui que os israelitas eles seriam um povo isolado, que não estaria no meio das outras nações, não se misturaria, faria um muro de contenção e seria um povo exclusivamente isolado? Será que é isso que está falando aqui? Não. Eis que é um povo que habita só, significa que é um povo que não se mistura à cultura, às tradições, à ciência, à filosofia, às religiões dos outros povos. Eles não se misturam nesse sentido. Ele está só. Ele é um povo só. É um povo que tem a sua própria cultura, a sua própria tradição, a sua própria sabedoria, baseados na Torá. Esse é o significado. E entre as nações não será computado. Quantas vezes que Israel foi computado entre as outras nações? Toda vez que Israel se mistura, vai para o meio das outras nações, Israel, em vez de ser contado, somado a essas nações, Israel é perseguido, Israel é isolado, Israel é um ódio gratuito. As nações não querem contar Israel no meio delas. Isso é fato. Então Bilam, ele tentou olhar para as raízes de Israel, para as profundezas, o que tem por trás desse povo. E descobriu que o mérito dos antepassados era inabalável. De onde é que nós falamos isso aqui? Porque Bilam, nos seus ritos, ele tenta imitar os méritos dos nossos antepassados para ele poder lançar maldição sobre Israel. 7 altares, animais kosher para fazer a oferenda. Ele tenta imitar os nossos patriarcas, mas ele descobre que os méritos de santidade, de kadoshidade, de obediência ao Criador através da Torá, então esses méritos dos nossos antepassados é inabalável. E ele descobre isso. Ele entendeu que os patriarcas eram uma força motora muito poderosa que influenciava Israel. E nós aprendemos aqui que um mérito plantado no passado gera frutos abençoados no presente. Ou seja, aqueles ritos que os nossos patriarcas fizeram lá atrás, obedecendo à voz elohímica, obedecendo o poder elohímico, debaixo da vontade elohímica, nós aprendemos aqui que
foram méritos plantados naquela época e que hoje, até os dias de hoje, não só na época de Moshe, durante essa situação contra Balaque e contra Bilã, mas até os dias de hoje, nós aprendemos aqui que o mérito plantado no nosso passado gera frutos abençoados no presente. Então, se você está obedecendo o Criador através do cumprimento da Torá, todos os dias que você faz isso, isso vai sendo plantado. Isso gera mérito de bênçãos no tempo presente. É o que você vai colher, bênçãos. Então não adianta a pessoa querer pecar, querer transgredir, querer caminhar pela permissão elohímica e depois querer usufruir da vontade elohímica. Não, você vai usufruir da permissão elohímica. O Eterno não quer maldição para ninguém, nem para Israel e nem para os outros povos. Muito pelo contrário, o que o Eterno deseja para todos os povos, para todas as pessoas do mundo, independente de crença, de religião, de ponto de vista, é paz, é bênção, é saúde, é vida, é alegria, e não maldições. Então o povo de Israel é um povo que planta, através do cumprimento da Torá, frutos dignos de bênçãos. E no tempo presente, no momento devido, isso acaba sendo entregue a nós. Então, se você escolhe o que planta, e bem escolhido, para não caminhar pela permissão elohímica, você vai colher aquilo que é bênção. E isso é fato. Ele disse, Bilã, o povo que habita só. Podemos entender que Israel opera sob um sistema de leis espirituais únicas. Esse é o povo que habita somente nas leis espirituais únicas da Torá. E isso está acima do achismo, ou dos achismos. Vamos um pouquinho no plural, né, que é melhor. Tem muitos achismos. Então podemos entender que Israel, sendo um povo só, um povo único, ele opera sob um sistema de leis espirituais únicas. Então, leis espirituais únicas e um povo único. E as duas coisas se misturam. Esse povo único com leis espirituais únicas. Acima dos achismos e das intenções idólatras e astrais. O mazal, a sorte. Aqui está representando todo tipo de idolatria, todo tipo de paganismo, todo tipo de ciência oculta, todo tipo de poderes espirituais, todo tipo de religiosidade. É disso que está falando aqui. Quando a gente fala astrais, a gente está englobando tudo. Então está acima dos achismos e das intenções idólatras que regem as outras 70 nações, com suas culturas, religiões, filosofias, ciências, modas, etc., a qual influencia a humanidade. E nós sabemos que as 70 nações, né, que é a raiz de todas as nações do mundo, a todas foram dadas bênçãos. Como o sol foi dado para todo mundo, como a chuva foi dada para todo mundo, como o ar é dado para todos nós. Assim são as bênçãos elohímicas. Assim são as bênçãos dos céus. Mas uma coisa que as nações não têm, elas têm bênçãos, mas elas não têm a aliança. A aliança quem tem é Israel. E se elas se aliarem com Israel e não tentarem amaldiçoar Israel, se elas se alinharem e aliarem a Israel, elas também têm aliança. Aliança com o Criador. Israel não é contado pelas regras das leis naturais da história. Já as outras nações são. Então, quando você escuta uma história de algum povo, de alguma nação, ali muita coisa a gente sabe que não é verdade. Muita coisa ela é distorcida para criar uma narrativa a respeito daquela nação. Agora, Israel não é contado pelas regras das leis naturais da história. A sua sobrevivência é puramente milagrosa. Israel é um milagre. Desde o nascimento de um israelita, o nascimento da nação é sempre algo milagroso. Por exemplo, o nascimento de Isaac. Sara não podia ficar grávida. E outras tantas, né? Quantas outras matriarcas nossas não podiam ficar grávidas e por um milagre elohímico elas geraram filhos, e esses filhos que nasceram desses milagres geraram um povo de Israel.
Então o povo de Israel é um milagre. E a outra profecia de Bilam, a imutabilidade do decreto elohímico. Então o Eterno ele é fiel às suas leis, às suas regras, aos seus decretos, às suas bênçãos e às suas maldições. Então quando o Eterno ele lança um decreto elohímico, ponto final, é aquilo ali mesmo. Embora a techuvá ela possa diminuir o formato, o peso de um decreto elohímico. Uma techuvá bem feita, profunda, com sinceridade, com humildade, com obediência, com muita kavaná, uma techuvá pode sim alterar um decreto elohímico. Não significa que o decreto não virá. Significa que o decreto ele pode vir com menos poder, ele pode vir de uma forma mais sutil, ele pode vir menor. Então aquela pessoa que ela tinha ali, por conta de um pecado grave, um decreto muito pesado, a partir de uma techuvá genuína, verdadeira, aquela pessoa, ela receberia o decreto, mas porém, algo menor. Vamos dizer assim, uma punição um pouco menor. E quando Balaque exige saber por que o plano falhou, Bilam responde no versículo 19 com uma declaração sobre a natureza do Criador. Olha o que Bilam fala. Essa frase aqui, esse texto ele é muito famoso. Então Balaque está cobrando de Bilam uma explicação, né? E aqui no verso 19 de Bamidbar 23, tem a seguinte declaração de Bilam. O Criador não é homem para que minta. O Criador não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então essa frase aqui, essa declaração de Bilam aqui, ela é muito famosa, é uma declaração muito verdadeira, muito rica, e só tem verdades nisso que ele falou para Balaque. Ou seja, resumindo, olha Balaque, não adianta falar nada contra aquilo que o Criador falou, contra aquilo que ele decretou. Se ele decretou que o povo de Israel é um povo kadosh, é um povo separado, é um povo milagroso, é um povo das bênçãos, então nada vai mudar isso. Nada vai mudar essa fala elohímica. Bilam erra em pensar que o Criador funcionava como as divindades pagãs. Eu acho que Bilam faltou nessa parashat, né? Então, quando falta na parashat, né, ele está fazendo tudo bonitinho, 7 altares, animais kosher, né, só animais que podiam ser sacrificados. Ele já tinha uma certa proximidade com o Criador. Ele já estava sendo influenciado pela Ruach HaKodesh. A boca dele já estava sendo usada, né? A palavra dele já estava sendo usada pelo Criador. Mas Bilam erra em pensar que o Criador funcionava como as divindades pagãs. Isso aqui acontece com muitas pessoas. Acontece com muito mais frequência do que você imagina. Muitas pessoas influenciadas pelo sistema, pelos costumes, pelas crenças, pelas doutrinas, pela religiosidade, pelas tradições, acabam tentando lidar com o Criador como se fosse uma divindade pagã, no mesmo sistema das divindades pagãs. Bilam, por exemplo, estava querendo fazer uma barganha com o Criador. Mas será que funciona dessa forma? Será que barganhar funciona com o Criador? Lógico que não. Então Bilam, ele erra em pensar que o Criador funcionava como as divindades pagãs, que podiam ser subornadas com rituais ou mudar de ideia por capricho e pela vontade do paciente. Perdão, pela vontade do pedinte, que para mim é um paciente. É uma pessoa que está doente da cabeça, doente do seu espírito, doente da sua consciência. E essa frase que ele falou aqui então? É essa frase aqui que ele veio a entender quem de fato era o Criador. O Criador não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então a ordem dos tratores aqui não está alterando o viaduto, o sentido daquilo que nós estamos trazendo nessa parashat.
Esta frase estabelece o conceito israelita de que as promessas da aliança são eternas e irrevogáveis. As promessas da aliança, olha só, não estou falando de promessas de bênçãos, que todas as nações, todas as pessoas, independente de cultura, religião, crença, pecador, não pecador, rico ou pobre, seja ou faça. Então esta frase ela estabelece o conceito israelita de que as promessas da aliança elas são eternas e irrevogáveis. E elas estão acima das bênçãos e das maldições. Grave bem isso aqui. As alianças, as promessas das alianças estão acima das bênçãos e das maldições. O que está acima das bênçãos e das maldições? A aliança. A aliança está acima das bênçãos e das maldições. E o que vem a ser a aliança com o Eterno? A aliança com o Eterno é um contrato entre o ser humano e o Criador, que é a Torá. Então, se você caminha pela Torá, você caminha pela vontade elohímica e você tem um contrato com o Criador, que é a Torá. Inclusive, o mundo espiritual, os malachim e os shedim, para eles poderem executarem alguma coisa em relação a um ser humano, eles têm que recorrer a esse contrato, ver o que está no contrato. E lá no contrato vai ter ali um histórico, vai ter um currículo do cidadão. Se tem pecado, se tem mérito, se tem techuvá, se tem arrependimento e etc. Então a aliança ela está acima das bênçãos e maldições. E o povo de Israel tinha essa aliança com o Criador. E Bilã estava entendendo isso. No versículo 21, Bilã pronuncia: não viu iniquidade de Jacó, nem viu perversidade em Israel. O que Bilã ele não viu? O que é iniquidade? É transgressão da Torá. Bilã, ele fala, olha, não vi a transgressão da Torá em Jacó, o homem físico, o homem carnal, pai dos patriarcas. Eu não vi Jacó, o homem físico, o Adam, transgredindo a Torá, que é o significado da palavra iniquidade. Aí depois ele vem no aspecto espiritual. E nem vi perversidade em Israel. O que significa? Significa que muitas pessoas, por religiosidade, não praticam iniquidade. Ou se pratica iniquidade, meio que disfarça nos ritos religiosos. Então tem pessoas que elas se tornam apenas religiosas. Elas praticam os ritos, elas se vestem, colocam kippá na cabeça, usa tzitzit, usa tefilim, faz jejum, guarda shabat, come kosher e etc. São pessoas que procuram cumprir a Torá por legalidade. Agora, o que é o ideal? O ideal é que não haja transgressão da Torá, não haja iniquidade de Jacó e nem perversidade em Israel, que já seriam as coisas mais ocultas. O uso da Torá em benefício próprio, o uso da Torá para poder conseguir coisa, para poder conseguir barganhar, que é o que Bilã estava tentando fazer através dos ritos. Então aqui ele começa a entender o povo de Israel, ele começa a compreender como que o povo de Israel funcionava. Embora o povo cometesse erros, e o povo de Israel peca, e todos nós pecamos, e eles pecaram na jornada no deserto, a essência de suas almas permanece pura e conectada à fonte elohímica. Ou seja, nem o pecado consegue separar um cumpridor de Torá, alguém que tem aliança com o Eterno. E quando observamos a história pela perspectiva psicológica e espiritual, enxergamos claramente a cegueira do ego humano. A teimosia de Balaque e Bilam em observar certos detalhes onde eles acreditavam genuinamente que a repetição mecânica e ritualística, ou seja, mudar de montanha, refazer os altares, indo para outro lugar, mas mantendo os ritos, né? Usando da repetição mecânica ritualística, é o que muita gente acaba fazendo, se fantasia de judeu, se fantasia de justo, mas as coisas que faz por trás são coisas terríveis. Então ele entendeu
E eles acreditavam genuinamente, antes deles entenderem, é lógico, né, que até aqui eles estavam ainda tentando fazer Israel cair espiritualmente, cair da aliança, porque eles sabiam que da bênção Israel não ia cair. Porque se eles tentassem lançar a maldição seria transformada em bênção. E agora qual é o caminho que eles começam a percorrer aqui? Eles entenderam que lançar maldição sobre Israel não ia dar em nada, né? Lançar maldição sobre Israel não vai dar em nada. Mesmo assim, aqui eles ainda estavam fazendo alguns ritos. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar de novo. Vamos fazer mais essa vez. Se dessa vez não der certo, a gente muda de estratégia, que é o que vai acontecer nos outros capítulos. Então, se eles mudassem de montanha, talvez a essência da vontade elohímica, em função da permissão elohímica, como se o Criador se submetesse a ritos e à vontade humana. Até aqui eles ainda continuam tentando barganhar com o Eterno, tentando fazer com que o Eterno atenda às vontades humanas, aos pedidos humanos. Tem até uma outra passagem aqui que a gente fala um pouco disso, né, deles tentarem lidar com o Eterno como eles lidam com os seus ídolos. Então, a teimosia de Balaque e Bilam em observar certos detalhes, onde eles acreditavam genuinamente que a repetição mecânica ritualística, ou seja, mudar de montanha, refazer altares, mudaria a essência da vontade elohímica em função da permissão elohímica. Ou seja, eles, pela vontade deles, eles queriam modificar a vontade elohímica por causa da permissão elohímica, que era a vontade deles, eram os interesses dele. Como se o Criador se submetesse a ritos e vontade humana. Ou seja, eles estão achando que o Criador ele vai mudar alguma coisa por conta dos interesses do ser humano, através de ritos, através de barganha. Se tem uma coisa que muda o Criador, é a techuvá, é o arrependimento, é o amor verdadeiro, legítimo, é a honestidade, é a humildade plena, é o respeito. É você se manter na vontade elohímica. Isso sim submete a vontade do Criador a beneficiar uma pessoa humana. Techuvá, que é uma criação elohímica. A techuvá é uma criação do Eterno. Foi ele que criou isso. Foi ele que criou esse mecanismo. E Balaque e Bilam não estavam dispostos a se submeterem a esse nível, né, de techuvá. Obviamente, a obediência seduz muito mais. Então não é por ritos. Se você quer seduzir o Criador, é através da obediência. Obedecendo ele, você seduz, você ganha ele. Ele vai se apaixonar por você mais do que já é. Então, o que temos aqui é o retrato do ego humano tentando dobrar a realidade à sua própria vontade. É o retrato do ego humano tentando dobrar a realidade à sua própria vontade. E o que é a realidade? A realidade é algo muito diferente da verdade de cada um. É aquilo que é de fato o que é, enquanto a verdade é algo que depende do ponto de vista de cada pessoa. Mas eles continuavam teimosos, né? O texto mostra que Bilam, o profeta idólatra, perdeu o controle sobre sua própria faculdade mais poderosa. A faculdade mais poderosa, o dom mais poderoso, o atributo, a característica mais poderosa de Bilam era a sua fala. E ele falava uma coisa e o Criador colocava outra coisa na boca dele para ser falada. Algo saía do coração de Bilam, saía da alma de Bilam, saía da mente de Bilam, que era amaldiçoar o povo de Israel, mas o Criador abençoava o povo de Israel assim mesmo. Então, Bilam, ele é o homem que foi contratado para usar a boca como arma, mas se tornou um mero canal físico para a voz do Criador. Ele se tornou um mero canal físico para a voz do Criador. Então, tudo aquilo que Balaque tentou fazer usando Bilam,
foi por água abaixo, não funcionou, não foi dessa vez. E o livre-arbítrio de Bilam? Será que quando o Eterno ele influencia na fala de Bilam, para que Bilam proclamasse bênção sobre Israel, será que o livre-arbítrio de Bilam estava sendo prejudicado? Claro que não. Não se trata de Elohim manipular o livre-arbítrio de Bilam, mas de não permitir que Bilam manipule o livre-arbítrio de Elohim, também conhecido como a vontade elohímica. É disso que estamos falando. Bilam experimenta a profecia real e genuína através da Ruach HaKodesh, o que para um homem orgulhoso, que se gabava de ser o maior espiritualista do mundo naquele tempo, ser forçado a ver a verdade espiritual pura, sem ser por intermédio de seus ritos, de seus altares e de seu controle, e se foi uma grande humilhação para o seu ego. Então, meus amados, meus queridos, meus Haverim, não sei se deu para vocês perceberem, mas essa Parashat, ela tem muito mais coisas que a gente deveria aprender para que a gente leve uma vida espiritual com plenitude, com kadoshidade, com pureza, com elevação, com humildade, com respeito, para que a gente consiga de verdade praticar essa aliança que nós temos com o nosso Criador. Então, até a próxima Parashat, até Bamidbar, capítulo 24, e a história continua. Shalom, shalom.